Surgimos da África, conquistamos a Ásia e a Europa, criamos civilizações e religiões. A Terra foi plana, a Terra foi o centro. Nós fomos os primeiros, nós fomos maiores que o universo. Mas aí Gagarin foi aos céus e disse: a Terra é azul. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Olá, como vão? Esse é o canal Descrente em Sobrenatural, que eu relato a Bíblia e suas mentiras, tolices, equívocos e sandices e coisas sem sentido. Esse é o vídeo 5, que eu vou falar ainda de Gênesis, capítulo 1, versículos de 9 a 13, onde eu apresentarei os erros de 20 a 28, descrevendo cada um deles. Esse capítulo 1, versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, e assim foi. Depois vou fazer uma observação sobre esse versículo para relembrar mais uma coisa incrível. Bem, aí estão os erros 20 e 21. E disse Deus, voltamos àquela questão, Deus disse para quem? Primeiro, não existia ninguém, só existia ele. Segundo, como ele disse, se a voz é uma coisa que se propaga numa área que exista matéria, atmosfera, com uma densidade para que haja vibração. Se não existia nada, como é que a voz dele se propagou? E para que ele falou? Para quem ele falou? Totalmente idiota e sem sentido. Não tem o menor sentido. E quem ouviu que disse que ele falou isso? E voltamos àquele problema. Então esse é o 20º erro, uma repetição de outros erros. Deus está sempre dizendo alguma coisa em um lugar que não tem ninguém. Agora, quando tem gente que ele para aparecer e mostrar a potência dele, não aparece. Agora, quando não tem ninguém, dizem que ele aparece. Tá? E juntem-se as águas num só lugar, e as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. Que elemento seco, gente? Você acha que estava tudo misturado? Era uma laminha de terra? Nós estamos falando de um planeta inteiro. Existem rochas magmáticas, guinais, granito, basalto, cristais de densidade, desde cristal de rocha a todas as pedras preciosas e semi-preciosas. Isso aí estava dissolvido na água? Tem algum sentido? Isso está dissolvido na água, está uma massinha? Lógico que não, né? Isso é uma besteira sem precedente. Ainda mais calculando que a Bíblia tem 4.000 anos, você acha que em 4.000 anos o mármore dissolve, ou se dissolve, se transforma? Que bobagem, não é nada disso. Eles falam isso porque eles perceberam que nas montanhas existiam, as montanhas ali em torno, em vários locais do mundo, existiam conchas, etc. Então eles achavam que a água era tudo, do mesmo jeito que veio o conceito do dilúvio, que estava tudo dissolvido na água. Não é verdade. Eu estou botando essa imagem aqui para vocês perceberem a relação da água com a terra. A quantidade de água é um negocinho desse tamanho assim, a terra é um trambolho desse tamanho. Pô. E para você botar uma película de água em cima de toda a terra, você tem de aplainar a terra toda. Porque ela já está colocada, ela só não vai para todos os lugares, porque existem áreas mais altas e áreas mais baixas. Então ela se localiza nas áreas mais baixas. Vamos lá, então vamos para o versículo 10, que já vou colocar aí na tela também. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento de águas mares, e viu Deus que isso era bom. Duas besteiras, duas ao mesmo tempo nesse versículo. É a besteira número 22 e a número 23. Primeiro, chamou ajuntamento de água mares. Que mares? É porque na época deles, quando foi escrito esse livro, por aquele pessoal da Idade do Bronze, eles só conheciam o mar Mediterrâneo, e no máximo o mar Vermelho. Eles não conheciam mais nada, eles não sabiam que tinha um oceano gigantesco chamado Pacífico e o outro enorme chamado Atlântico. Eles não conheciam. Apesar do Atlântico estar depois das colunas de Hércules, no Estreito de Gibraltar, eles não sabiam que ele era gigantesco como era. Inclusive eles achavam que tinha um abismo, aquela visão da Terra plana que tem um abismo. Aí o cara, mas a Bíblia falou que é redonda. Redonda, pizza é redondo, mas não é esférico. Tá? Moeda é redondo, mas não é esférico. Redondo não é esférico. O que é redondo é forma circular. Não quer dizer que seja de forma esférica. Bom, e outra bobagem. E no final, e viu Deus que isso era bom. Como é que ele viu depois de ter feito? Ele não é onisciente. Como é que um cara onisciente vai ver que é bom algo que ele fez? Quem é onisciente já sabe que está fazendo é bom. Não passa dúvida nenhuma na cabeça dele. Para que ele ia falar isso? E viu
Deus que isso era bom. Além disso, é uma percepção interna, porque isso Deus nem fala, ou seja, alguém leu o pensamento de Deus e descobriu que Deus percebeu que isso era bom, que é outra bobagem. Quem estava lá para relatar isso em terceira pessoa? Não tinha ninguém. Então Deus disse para alguém como é que foi e falou assim, eu vi que era bom, ou seja, ele se tornou um Deus humilde, eu vi que era bom, não tinha certeza, mas ficou bom. Bobagem de um relato. Tá bom, vamos lá, versículo seguinte, vou colocar de novo, versículo 11. E disse Deus, novamente ele está dizendo, não sei para que ele diz, produza a terra a relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que, segundo a sua espécie, deem frutos que tenha em si sua semente sobre a terra. E assim foi. Bom, o primeiro erro seria, e disse Deus, né? Que seria novamente o 24º erro. E disse Deus. Para que ele disse? Vamos de novo nesse negócio. Disse para quê? Se ele é Deus, não tinha ninguém, ele falou assim, eu desejo, eu quero, e desejou Deus que fosse assim. Pronto, acabou. O que ele disse? Aquele simbolismo da fala, etc. Aí depois, ele, que deem sementes e árvores frutíferas segundo sua espécie. Né? Ervas e relva que deem sementes. Bom, mas são plantas. Então, se você inclui a samambaia nas plantas, a avenca, etc., elas não dão semente, elas não dão fruto. Né? Existe uma série de plantas que não têm nem caule nem raiz. Mas, basicamente, as pteridófilas são essas plantas que não dão semente. Mas isso não está dizendo isso. Então, quem fez essas? Se Deus fez tudo, essas surgiram quando? Depois? Sozinha? Se surgiram sozinha, foi evolução. Se Deus não citou, ele deveria ter intencionalmente incluído. Então não foi Deus que fez. Olha o problema. Então você vai cair naquele problema. Se você tampa o lado esquerdo, você vai descobrir o lado direito. É o oposto, porque eu estou falando o contrário. E vice-versa. Você tampa um lado e descobre o outro. Claro que não. Que isso é uma bobagem. Mas esse daí seria o 25º erro. As relva e ervas que deem semente. Existem plantas que não são nem relva nem erva. Há uma discussão se poderiam ser ou não, mas samambaias e avenca, que são as pteridófilas, não dão semente. Então não são de Deus. Mas para piorar, ele fala das árvores frutíferas, que tem a semente dentro. Vamos lá? As gimnospermas são as árvores frutíferas? Não, não são árvores frutíferas. São árvores que dão semente sem fruto. Né? Não, nunca viu? Tá bom. Pinheiro do Paraná, vou botar a imagem aí. São as gimnospermas. As coníferas. Né? As coníferas. E o exemplo maior, a mais conhecida de todas essas árvores, né, gigante, são árvores milenares, são as sequoias, né, que são encontradas nos Estados Unidos, na Califórnia, exatamente numa área protegida e reservada. Elas não dão fruto, só dão a semente. Lógico, elas não, então logo elas não são de Deus. Elas foram criadas por outra coisa, elas surgiram depois. Que bobagem. Claro que não, né? É porque esse Deus inventado era tão inventado por gente que era ignorante, não conhecia nada, afirmou essas coisas como se fossem verdade, só que não são. É mais outro erro, né? Que é o 26º erro. Aí vamos, tá bom, esse foi o 11º versículo. Vamos para o 12º versículo. E aí repete a baboseira toda de novo. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente, novamente, que não dava, tem árvores que não têm fruto com semente nenhuma dentro, segundo a sua espécie, e viu que isso era bom. De novo, é o maior fazedor de coisas. Se jogar na Mega Sena vai ganhar, porque ele faz a coisa e só vê que é bom depois. Novamente, viu que isso era bom? Que bobagem sem precedente. Viu que era bom. Como? Ele não sabia que era bom? Existia uma dúvida na cabeça de Deus, que ele estava fazendo era bom. Então Deus não é onisciente. Certo? Se existia dúvida, ele não é onisciente. Essas três qualidades absurdas, né? Onisciência, onipotência e onipresença, absurdas de Deus, essa bobagem sem precedentes, né? Deus não era onisciente. Se ele, depois que ele fez, ele viu que era bom. Bem, e por fim, no 13º versículo, e foi tarde de manhã, o terceiro dia. Bem, sem contar que o tarde de manhã está ao contrário, vamos lá, terceiro dia. Como se ele não criou o sol que regula o dia, segundo ele vai dizer.
no terceiro dia, né, no quarto dia. Ele não criou a lua que vai reger a noite, aquele problema dos polos, não sabia que nos polos os dias se perpetuam com luminosidade contínua o tempo inteiro, logicamente, então nunca é noite, não conta mais dia ali. Que bobagem. E ele não tinha criado as estrelas também. E a gente ainda tem a tal da luz que ele criou, que a gente não sabe onde essa luz está andando. Essa luz anda sem emissor. Então não tinha dia, não tinha luz, era tudo treva, ou era tudo claro. E como é que ele sabia que acabou o dia? Já que ele diz que o dia é regulado pela presença do Sol e da Lua. Que bobagem. Esse é o 28º erro. Esses são os erros clássicos, né? Essas bobagens todas que está escrito nesse livro, que é reconhecido pela Igreja Católica já como uma alegoria, ou seja, não é verdade. Né? A evolução é reconhecida, não tem, mas existe o segmento dos protestantes que não gostam de ser chamados de protestantes, eles são evangélicos. Todos os caras que acreditam nesses livrinhos são evangélicos, porque eles seguem a que está no livrinho, são evangelhos. Então os evangélicos não são evangélicos, e os católicos não são evangélicos? Claro que são, os ortodoxos não são evangélicos? Claro que são, todos são evangélicos. Não. O termo protestante ficou pejorativo porque ele protesta, mas eles surgiram exatamente por Martinho Lutero e João Calvino, que protestaram contra o conceito formativo da igreja lá na Idade Média, pouco depois disso, etc. Tal. Mas são protestantes, não tem nada de evangélico. Evangélicos todos são. Eu uso até para evitar problema, mas a verdade é que eles são protestantes. É como se classificam. E os seus 6.000 variações do mesmo Deus de grupos diferentes. 6.400 a última contagem. Né? Então os protestantes radicais, em sua maioria sem noção, é que defendem Gênesis como se fosse uma verdade que a Terra tem 4.000 anos, mais os 2.000, 6.000 anos. Que besterol sem precedente, ainda insiste nisso. Bem, eu mostrei aqui até o versículo 13. Vou indicar esse vídeo aqui, que é um vídeo do canal Ateu Informa. É um vídeo muito bom, vou colocar o nome dele na descrição. É um vídeo excelente, que ele demora, hein? É um tempo longo, não é um vídeo rápido não. Mas assistam, que é muito bom, ele levanta várias questões de entendimento. É bem instrutivo, entendeu? É um vídeo que traz luminosidade, traz conhecimento às pessoas. Então quem tiver a paciência de assistir não vai perder tempo, né? Vai aprender muitas coisas em relação ao passado histórico e interpretações no sentido lógico, tá? Várias interpretações. Então assistam com calma, essa é a minha indicação. Eu quero agradecer a todos. Quem achou que tá bom, dá o joinha aqui, né? O sinal de positivo. Quem não achou, faça a sua crítica. Quem acha que merece algum comentário, comente. Esse vídeo é muito simples, rápido, objetivo. Eu não quero perder muito tempo. Bem, muito obrigado aos senhores. Tá? Eu coloquei a nova abertura. Quem gostou, comente. Quem não gostou, não comente. Quem quiser fazer alguma crítica, faça. Eu agradeço. Agora, por favor, menos proselitismo. Não precisa relatar a Bíblia, não. Esse livro daqui, ó. Esse livro daqui, eu sei que é confuso. Eu vou dar só um exemplo para finalizar aqui, que eu tinha de dar esse exemplo. Eu vou pegar o próprio versículo 9. E aqui está o versículo 9. Vamos achar. Está aqui. Ele vai e fala: e disse Deus, e apareça o elemento seco. Aqui já é diferente, ó. E apareça a porção seca. A mesma Bíblia, do mesma estrutura, a porção seca. E assim se fez. E aqui, e assim foi. Ou seja, desde lá do tempo que, imagina quando era copista. Isso é impresso, hein? Esse pedaço que eu estou lendo aqui, eu tirei da internet. Não quis copiar daqui só para mostrar isso. E vários outros versículos têm esse problema. Mudança de tempo, mudança de palavras, ajustes, etc. Por isso que eu digo que não é um livro inerrante. É um livro copiante errante. E cada um que faz, põe o seu dedo lá e modifica, mesmo que seja impresso. Ou seja, temos duas versões da Bíblia com versões diferentes, com modificações significantes. Ok, gente? É só isso. Isso eu não vou considerar erro, isso eu vou discutir depois.
né? Isso tem um cara que escreveu um livro excelente, O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, do Burt Ehrman, que eu não vou recomendar ainda livro nenhum, só depois do 10º vídeo eu vou começar a recomendar livros interessantes para se ler. Tá? Muito obrigado a todos, tudo de bom e até o próximo.